Olá pessoal, vídeo diferente hoje, o tema vai ser diferente, que eu vou falar do documentário que eu assisti, que tem na Netflix, do Michael Schumacher. Um documentário muito bom, eu gostei muito e eu vou aqui nesse vídeo falar o que eu achei. Eu achei um documentário muito bem trabalhado, bem construído, a dublagem estava muito boa, a dublagem brasileira, assisti dublado, tá? E um dos pontos que eu achei assim muito bom que focou, tá? Que focou não só nas vitórias como nas dificuldades do Michael Schumacher. Por quê? Porque o Michael ele não é daqueles pilotos que é filhinho de empresário, filhinho de papai. Ele veio realmente de baixo. Ele veio do kart e mostrava que ele andava naqueles karts, aqueles pneus remendados, pneus usados, velhos, naqueles monopostos fracos e tal, e ele fazia basicamente um milagre com aquilo. Então eu vejo que não é só apenas pelo talento natural dele, porque muitos pilotos talentosos vieram depois de programas e tal, mas ele veio de baixo, ele sabia tirar praticamente leite de pedra. Então isso foi colocado assim, claro, mostrou como que ele chegou à Fórmula 1, né? Que ele pilotou aquela Jordan, com aquela pintura icônica verde, né? E fez um milagre com aquele carro. E isso chamou a atenção da Benetton da época e ele começou a ter destaque, ele chegou, quem tinha hegemonia era Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alan Prost, né? Então ele chegou naquele meio e mostrou ele tendo algumas tretas com o Ayrton Senna, né? Ele mostrou uma parte que ele realmente ele bateu no carro do Senna, né? Porque o Michael Schumacher ele tinha um estilo de pilotagem realmente agressivo. Ele era daquele cara que era tudo ou nada, então isso rendeu algumas confusões para ele. E tem aquela parte que o Ayrton Senna dá um esporro nele e tal, falou um monte para ele. E ele é daquele tipo de cara que, não, mas eu não tô errado não, não sei o que, né? Aí mostrou assim aquela disputa nos primeiros títulos dele, né? Inicialmente era para ser com o Senna, mas mostrou realmente quando o Senna faleceu em Imola, né? E ele realmente ficou bastante consternado e tal. E depois com o Damon Hill, né? E assim, o campeonato foi decidido numa batida também, né? Sempre assim. A Fórmula 1 sempre, os postulantes pelo título sempre acabam se esbarrando, né? Isso não acontece desde hoje não. Naquela época acontecia também. É que tem uma parte que o Damon Hill encosta no carro do Michael Schumacher e o carro dele fica até assim, né? Equilibrado sobre duas rodas. Só que depois o carro do Damon Hill ficou avariado, ele não tinha como continuar, dando o título de 94 para o Michael Schumacher, né? Aí ele ganhou 95, beleza. Aí eu acho uma das partes mais importantes do documentário, que foram os anos iniciais do Schumacher na Ferrari. Porque até o Irvine, né, de Irvine foi um dos entrevistados, né? Ele falou que aquele carro era muito ruim. O carro da Ferrari era uma desgraça, era um negócio ridículo, patético, era um carro todo cagado. E mostrou assim que ele se dedicava ao máximo, ele era o último a sair às vezes, ele ficava com a equipe ali, se dedicava pra caramba, ele era obcecado mesmo, ele queria, e esses anos foram muito difíceis, entre 96 e 2000, até o primeiro título com a Ferrari, porque ele se cobrava demais, ele corria contra ele mesmo, então ele queria porque queria superar os adversários que tinha na época que ele sofreu pra caramba com aqueles carros da Ferrari.
Fora que ele foi punido em 97, né? Ele tocou, ele tentou fechar o Villeneuve e se deu mal. Além de sair da pista, ele realmente ele jogou o carro em cima do carro do Villeneuve. E foi punido pela FIA e ainda tinha saído da corrida na época, né? E isso foi assim, ele foi em 98, 99, mostrou a parte que ele quis realmente ir para as vias de fato com o David Coulthard, que era amigão dele. Porque assim mostra que ele fora das pistas ele era tranquilaço. Mostrou assim coisa de família com a Corina, a Corina esposa dele e tal, que tá com ele até hoje. Assim, ele era um cara tranquilo fora das pistas. Dentro da pista ele era daquele jeito mesmo. Pilotagem agressiva, não sei o que. Aí até o Hakkinen falou, pô, cara, tem que ter cuidado, não sei o que. Cara, é corrida, é coisa de. Ele deu assim como, é corrida. Tipo assim, ele era daquele jeito, assim. E teve uma parte, acho que foi na temporada 2000, ele caiu no choro quando venceu em Monza. Porque ele estava totalmente sob pressão. A Ferrari, ela estava há mais de 20 anos naquela época sem ganhar um título. A Ferrari já voltou a sacar essa carroça. Mas a Ferrari ela já teve aqueles tempos áureos no passado, depois só derrocada. Aí, e o Schumacher era um campeão, um cara extraordinário, batendo cabeça com aqueles carro manco. Então, ele, claro que ele tava mexido, pô, assim, ele tinha que provar que ele era bom, que ele era o melhor. E a Corina mostrava isso, pô, ele se questionava se ele sabia realmente fazer aquilo. Então, eu achei importante que a documentária mostrasse as dificuldades que ele teve. Porque a gente conhece o Schumacher dos títulos em sequência, ganhar em sequência, é o jeito dele ganhar tudo que nem o Hamilton, agora mais para frente está conseguindo, ganha tudo, é pelão e tudo, mas não. Ele conseguiu depois do ano de 2000, mas entre 96 e 2000 ele sofreu. Ele demorou 5 temporadas para ele ganhar. Depois das 5 temporadas seguintes, pô, só vitória, né? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Mas antes desse momento de glória, ele suou com aqueles carros. Ele suou, ele sofreu mesmo. Então, foi importante isso. Depois, quando mostra ele ganhando o campeonato de 2000, ele já é mais resumidinho, né? Aí já mostra ele já anunciando aposentadoria, a vida fora das pistas e que ele era uma pessoa reservada e tudo mais, né? Aí já pulou para pro finalzinho, mostrou a situação do acidente dele, que lamentavelmente ele está, eu acredito que em estado quase que vegetativo. Eu acredito que ele tem uma mínima consciência, mas ele às vezes não pode falar. Eu acho que ele praticamente está entrevado numa cama tetraplégico. Eu acho que ele consegue só movimentar. Eu acho que ele mal pode falar. Eu acho que ele consegue compreender as coisas ao redor dele, mas eu acho que ele não consegue se comunicar. Eu acho que ele bateu alguma parte do cérebro dele que impede ele de ter mobilidade e comunicação. Eu acho que ele deve só se comunicar com os olhos e só. Porque como ele era um cara muito reservado, a família dele decidiu proteger ele. Poucas pessoas sabem, pessoas que até apareceram no documentário como o próprio Ron Dennis, né? Não, Jean Todt, o Ron Dennis era outra pessoa. O Ron Dennis também era da Ferrari, mas o Jean Todt, ele é a pessoa que sempre visita o Schumacher. Então ele sabe como o Schumacher está. E eu acho que ele, a Corina e ficam guardando assim, ó, para não falar muito dele, para a mídia não ficar em cima dele. Até porque, para um bom entendedor, entende que ele não está que nem a gente aqui, podendo falar, podendo ir aos lugares, não. Então, subentende que ele está numa cama,
por aparelhos, é, bastante debilitado. Eu acredito sim que ele está tetraplégico, mal podendo mover os olhos. Mostrou um pouco do filho dele, né? Do que agora está numa equipe que não é muito das melhores, né? Que é a Haas. Mas o filho dele está tentando fazer carreira na Fórmula 1, mas eu acredito que filho de piloto campeão não consegue ir muito longe. Enfim, né? Porque eu acho que não tem aquele talento natural. Acho que correu porque o pai corria, sabe? Igual jogador de futebol que é filho de jogador de futebol. Ele vira jogador de futebol que o pai também era. Aí é cobrado, aí não é o que o pai era e vira tipo assim, não sei o que, não é bom tão bom quanto o pai. É porque ele já entra pressionado. É uma merda isso, tá? Isso aí é uma merda. Claro que eu vejo hoje que a Fórmula 1, ela eu vejo a hegemonia do Hamilton acabando. Mas o Hamilton ele não é como o Schumacher, ele é um piloto que gosta de vencer, focado, é esforçado, é lacrador, mas ele é bom. Apesar que eu não simpatizo com as lacrações do Hamilton, eu vejo que ele tem habilidade no que ele faz. Não é só porque ele tem um carro muito bom, é também porque ele tem um carro muito bom e sabe fazer o possível para ganhar. Mas eu vejo hoje que ele tem um garoto mais jovem que ele que está tirando a hegemonia dele, vai acabar com a hegemonia dele, tá? Que é o Verstappen, tá? E graças a Deus, graças à estrutura do ralo, né, que salvou a vida do Hamilton, né? E eu acredito que esse campeonato do 2021 não é garantido que será para o Hamilton. Eu acho que pela primeira vez em um bom tempo talvez ele perca esse campeonato, mas eu acho que uma diferença mínima. Eu acho que vai ser um campeonato muito disputado, tá? Mas apesar que mesmo que ele vença e seja o campeão, ele não vai fazer isso com uma tranquilidade, tá? E eu acho que a era Hamilton está chegando ao fim. E se o Verstappen ganhar esse ano, eu tenho certeza que ano que vem o Hamilton, tô parando agora. Igual o Schumacher. O Schumacher, quando ele foi desbancado pelo Fernando Alonso, pelo segunda temporada consecutiva, ele falou, tô fora. Tô fora, vou curtir minha família, passar um tempo e tudo mais. Quando ele voltou pelo aquele breve período em 2010, ele já nem corria para vencer, ele corria porque gostava de correr pela Mercedes, né? Quando se aposentou, entrou até o Hamilton, né? Que estava na McLaren. Mas é isso. Eu vejo que mesmo se você não goste de automobilismo, não goste de Fórmula 1, deveria ver o documentário, não porque você está vendo só o piloto, você também está vendo um ser humano que, como qualquer de nós, coloca pressão sobre si mesmo, quer superar os adversários na sua área de atuação. A gente tem isso, a gente tem essa coisa da competição. A competição sempre vai existir, quer você queira competir ou não, alguém vai competir com você. Isso aí é um fato, isso sempre vai acontecer. Isso aí não depende de você, mesmo que você não queira competir. Então vai acontecer, isso já acontece desde quando a gente é novo, não foi diferente com o Schumacher. A diferença é que a competição dele era nas pistas. As nossas competições são com outras coisas, entre outras áreas, e a gente vai competindo com uma pessoa, com outra. Então às vezes a gente tem que se esforçar, assim como Ayrton Senna era um cara brilhante, esforçado, dedicado. O Schumacher também foi. Eu vejo dedicação no Hamilton, vejo dedicação no Verstappen. Também são pilotos de personalidades distintas, mas que são igualmente pilotos muito bons. Eu vejo um talento futuro no Lando Norris, tá? Eu acho que aquele garoto ele vai ainda ganhar muito. A questão dele vencer é uma questão de tempo. A McLaren voltou a vencer com o Ricardo, mas eu acho que ainda haverá, acho que ainda essa temporada uma vitória do Lando Norris, ele merece, ele é um piloto que tem
que tem futuro promissor. O George Russell, eu acho que ele é aquele garoto ainda muito cru, né? Eu vejo muito George Russell, eu me lembro muito do Barrichello. Eu não sei porquê. Há muita expectativa, muita expectativa, muita expectativa em cima de alguém que eu acho que não é tudo isso. Mas eu acho que algumas vitórias ele consiga com a Mercedes a partir do ano que vem. Então a Fórmula 1 ela tem um que sempre vai se distanciar dos outros. Sempre na vida é assim. É porque a Fórmula 1 ela é o topo da, do automobilismo. Então, quando alguém tem destaque, só ganha esse, que tá sem graça, que não sei o que. Mas sempre é assim, em todas as áreas de esportes vai ter hegemonia. Na Fórmula 1 é assim, tá? Outras competições automobilísticas tem mais competitividade? Tem. Mas acontece que a Fórmula 1 sempre vai ter aquele piloto que tem, não é só porque ele tem o melhor carro. Às vezes é porque ele nasceu e ele tem mais habilidade, ele sabe o que faz com um veículo forte. Sei lá, dá uma Mercedes pro Mazepin, ver se ele ganha. Eu acho que não ganha não, porque ele é um piloto que ele não tem a mesma capacidade que outros pilotos, entendeu? Por isso que eu acho que não é só o carro que faz a diferença, é quem está pilotando. Até porque se colocar eu para pilotar, eu vou me matar com um bode de Fórmula 1, né? Eu não sei, mal dirijo um carro comum, não tenho carro ainda, né? Mas, enfim, já dirigi várias vezes e tal, mas pegar um carro que chega a 350 km por hora, eu vou me matar, eu não vou saber. Então, eles treinam para saber o que estão fazendo para não se matarem, né? E conseguirem trazer entretenimento e tudo mais, que é o trabalho deles, né? O trabalho deles é aquilo ali. Que a gente. O motivo deles estarem ali é porque tem gente que vê aquilo ali e tem empresas que injetam dinheiro porque é audiência, enfim. Mas é basicamente isso. Então, enfim, basicamente é isso. Me enrolei demais, né? Mas é o meu ponto de vista. A pessoa não gosta de vídeo grande. A pessoa gosta de vídeo pequeno e com alguma outra firula, né? Que é o máximo que eu tô conseguindo colocar, é o tal dos capítulos, né? Falou, galera, até mais.